Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa conversa sobre diversidade genética. Nós já comentamos que estamos fazendo aí um paralelo entre aqueles estudos clássicos de diversidade com o estudo de filogenia, onde a gente normalmente tem diferentes espécies e a gente gostaria de avaliar as relações e inter-relações num contexto evolutivo. Essa é a terceira parte da conversa sobre filogenia e hoje nós vamos começar a falar sobre métodos de reconstruções de árvores filogenéticas. Nós vamos dividir esse assunto na parte 3 e posteriormente a parte final, parte 4, também tratando de métodos. E esses métodos, eles vão estar classificados em métodos baseados em distância, que é o que nós pretendemos conversar agora, e, posteriormente, os métodos baseados em caracteres, em informações de cada um daqueles nucleotídeos. Nós já começamos a falar sobre distâncias, por meio de uma estatística P, que mede diferenças entre pares de unidades. Nós convertemos essa estatística P numa medida de distância evolucionária, adotando aí uma proposta de um determinado autor, por exemplo, Jukes, Cantor, Tamura, e assim vai. Então, o fato é que nós já sabemos obter uma matriz de distância que representa uma medida de diferença evolucionária. Então, nós apenas para relembrar esses métodos baseados em distância, o primeiro passo é obter uma matriz cujos elementos expressam essa medida de distância evolucionária entre cada par de taxa. Então, aquela estatística P transformada dentro de um modelo apropriado. E, posteriormente, nós vamos adotar metodologias capazes de estabelecer uma topologia apropriada e prover estimativa dos comprimentos dos ramos internos e externos, que vai me permitir inferir sobre o relacionamento entre aquelas unidades. Nós vamos, dentro desses métodos baseados em distância, fazer aqui 5 abordagens. As primeiras abordagens vão ser aquelas em que uma matriz de distância gera uma topologia que é o seu resultado final. Aplica-se o método, aqui o método PGMA, esse método Nagle-Joint, que é o método de avaliação da similaridade, e também um algoritmo, que é entre o método e uma adaptação. Nós vamos ver aqui a particularidade desse algoritmo de Fitch e Margolage. Mas existem outros métodos que consideram várias topologias. Nós já em conversas anteriores, nós já falamos que a partir de um número M de unidades é possível reconhecer que existem várias topologias de árvores enraizadas ou não enraizadas. E usar uma estatística e escolher entre essas várias aquela que mais otimiza a estatística utilizada. E nesse contexto, nós vamos trabalhar com métodos quadrados mínimo e com o método da evolução mínima. Então veja que dentro desses métodos baseados em distância, nós vamos considerar aqui cerca de 5 abordagens. Vamos começar então, dando um exemplo, onde a gente obteve já uma matriz
cujos elementos são as distâncias evolucionárias. Aqui nós temos 5 unidades: humano, chimpanzé, gorila, orangotango, gibão. E nós temos essas medidas obtida por meio da comparação de 896 nucleotídeos de DNA mitocondrial, e que gerou essa matriz em que cada elemento representa uma distância evolucionária. A partir daqui eu vou adotar metodologias capazes de estabelecer a topologia apropriada e prover estimativa dos comprimentos de ramos, internos e externos. O primeiro de 5 métodos, nós vamos considerar o UPGMA, que é uma estratégia igual àquilo que nós já comentamos nos nossos capítulos de diversidade genética, baseado em informações fenotípicas ou informações moleculares. Então nós temos aqui a matriz, nesse caso aqui a matriz 5x5. O primeiro passo é identificar as unidades mais semelhantes. Então, no caso, humano e gorila. E a gente, então, faz o agrupamento, né? Nós estabelecemos o agrupamento entre essas unidades, humano e essas representantes dessas unidades taxonômicas operacionais. Então, nós vamos construindo a nossa árvore filogenética. A primeira ramificação vai ser entre o humano e o chimpanzé, né? O humano e o chimpanzé, aqui está deslocado, que é o menor valor de distância, e cujo valor de distância é 0,095. Como é uma estratégia de filogenia, a gente imagina que existe aqui um ponto, que é um ancestral hipotético. E, então, nesse caso, como nós estamos fazendo inferência dessas unidades operacionais com unidades hipotéticas, esse 0,095, nós achamos prudente, nesse método, dizer que o comprimento do braço é de mesmo tamanho, então vou dividir isso aqui por 2, 0,048 do humano até esse ponto, até essa unidade hipotética, e 0,048 do chimpanzé até essa unidade hipotética, perfazendo aí o total de 0,095, 0,096 por arredondamento. Então essa é a primeira particularidade. Nós continuamos, e a semelhança daquilo que nós já vimos, precisamos gerar agora uma matriz 4x4. A matriz inicial era 5x5, a cada passo ela vai então reduzindo a sua dimensão. E eu preciso usar uma expressão que permite calcular a distância de uma unidade em relação a um grupo, ou de um grupo em relação a outro grupo formado. Como é um método UPGMA, a regra de cálculo é essa: a distância do indivíduo ao grupo é a média aritmética. Então, o indivíduo K e o grupo IJ é a média D e K, a soma D e K com DJK dividida por 2. Então veja que nessa nova matriz 4x4 eu tenho um agrupamento, humano e chimpanzé. E preciso da informação da distância em relação aos outros indivíduos. Então a distância do humano chimpanzé com gorila é essa distância humano-gorila, que nós já temos aqui 0,113, mais de chimpanzé a gorila, que nós temos aqui 0,718, e divido por 2 e acho aqui a distância 0,1155. E vou tendo então essas informações de unidade para unidade, eu apenas transfiro da matriz anterior,
E essas distâncias de indivíduo para grupo é calculado segundo essa norma de cálculo. Pois bem, então eu posso agora aplicar o próximo passo, que é identificar nessa nova matriz aquelas unidades mais próximas. E a gente então descobre que a unidade mais próxima é esse valor que envolve o gorila e o grupo humano e chimpanzé. Bom, essa distância é 0,1155. A gente vai imaginar que esse comprimento seja igual a esse comprimento até essa unidade hipotética, né? E o total daí é 0,1155, divido por 2, 0,058. Aqui já tem 0, né? 48, daqui até aqui, mais 0,10, 0,58 em cima, 0,58 embaixo, dando aí o 0,1155. Então, está ampliado a nossa árvore. O terceiro passo, de novo, eu preciso de uma matriz, agora 3 por 3, e é necessário o cálculo de algumas distâncias. O grupo foi aumentado, agora tem humano, chimpanzé e gorila, precisa de distância em relação ao indivíduo orangotango e em relação ao gibão. Então vai ser a média aritmética, a soma dessas três distâncias, que eu encontro lá na matriz original, dividido por 3. Temos então essa matriz 3 por 3, identifico os mais próximos, de novo, né? É entre o grupo e o orangotango, 0,193, divido por 2, é o comprimento desse braço, 0,097, e já que eu tenho daqui até aqui 0,058, eu vou ter esse comprimento aqui a mais que está faltando para 0,097, é 0,039. Então veja que está estabelecida a minha topologia. O quarto passo e o último passo é calcular a distância desses 4 unidades em relação ao que restou, que é o gibão, 0,021. Né? Então, a gente vai dizer que aqui estaria o gibão. Nós podemos imaginar que existe aqui um valor, né, desse comprimento de braço, que vai daqui até aqui. Né? Então, você teria esse 0,0124, mais, do lado de cá, 0,0124, formando, então, toda a nossa topologia. Então, estaria aí o resultado final. Bom, a gente vai recomendar, e depois a gente vai fazer uma apresentação, de algum software, no caso específico, o Mega, destinado a árvores filogenéticas, a ter essa reconstrução. Esse é o site recomendado. O aplicativo é de distribuição gratuita e bastante útil para ser utilizado aí por todos nós. Bom, aqui nós temos outro exemplo que a gente depois vai trabalhar, 9 unidades, e a gente pode fazer uso dessas informações que vão estar disponíveis, vão ser lidos aí os arquivos de dados. Nós vamos gerar então essa matriz de similaridade, que representa medidas de distância evolutiva, e posteriormente a gente gera essa árvore filogenética. A gente aqui está imaginando que os comprimentos dos braços são semelhantes, né? Então daqui até aqui é a mesma distância, mas é possível você fazer uma crítica em relação a esse aspecto, e você pode melhorar essa topologia usando uma outra teoria, né? Existem várias formas de representar esse resultado, nessa fórmula em degraus,
ou dessa maneira, em árvores diferentes, e você então vai fazer a sua inferência. Bom, uma segunda alternativa é um método em si, ou um algoritmo. Vocês vão entender a diferença. Nesse caso, por exemplo, eu posso admitir que essa árvore é uma árvore apropriada pelo método obtido pelo método PGMA. Então, seriam essas as ramificações, não é? As formações aqui desses nós, mas eu posso questionar que essas medidas de comprimento de braço não estão apropriadas. Pressupor que a distância dessa unidade e dessa unidade até esse ancestral é a mesma, pode não estar correto. Então, o ideal seria eu calcular ou recalcular esses comprimentos. Não vou questionar a topologia, mas vou questionar o comprimento de braço para gerar, então, um resultado que leve esse aspecto em consideração. Então, ele pode ser um método, se você não conhece a topologia, e aplica essa teoria em todas as topologias possíveis para aquele conjunto de unidades. Ou pode ser simplesmente um algoritmo, se você já obteve uma topologia, pelo menos nós já acabamos de obter uma topologia, e nós então queremos apenas recalcular comprimento de braço. Então, pode ser um método ou pode ser um algoritmo. O objetivo é estimar o comprimento de ramo baseado no princípio de uma árvore com 3 taxos, cuja estimativa de comprimento dos 3 ramos apresenta solução única. E isso é verdade quando a gente está inspecionando uma árvore filogenética. Você tem um nó, daquele nó, ele volta para o ancestral e dá origem a 2 descendentes. A característica não é propriamente um método de reconstrução de árvores, mas um algoritmo possível de ser adotado em diferentes situações em que o objetivo seja o de poder de obter estimativa de comprimento de ramo. Então é esse o nosso problema. Pode ser aplicado junto com outros métodos. E a topologia obtida deixa de ser ultramérica, ou seja, sem escala, e agora a escala passa a ser relevante. Qual que é o princípio? O princípio é que nós, tendo 3 unidades, eu posso perfeitamente estimar esses comprimentos, né, considerando aqui um determinado ponto, um nó. Como é que nós fazemos isso? Nós temos, então, 3 informações, que é a distância de ATB, distância de ATC, distância de BTC. E temos 3 incógnitas, x, y e z. Dá para ver que a distância de ATB, ela é dada por x mais y. A distância de ATC por x mais z. E a distância de BTC por y mais z. Bom, basta eu fazer aqui as operações de substituição, de diferença. Eu vou dizer que, de fato, a distância x, que representa desse ponto até A, é a distância, né? Nós vamos, então, dizer que esse x é a distância de ATB, vou somar isso, mais a distância de ATC. Se eu subtrair a distância de BTC, eu fico com esses 2 pedaços de x, divido por 2 e conto. Então, até visualmente, dá para você perceber que você encontra x, você encontra y e você encontra z por meio de 3 equações. É possível ter um sistema que me permite o cálculo de 3 incógnitas. Então, vamos imaginar que a gente tenha, de fato, esta matriz.
onde cada elemento representa a distância evolucionária. Nós podemos ir refazendo, por exemplo, o método PGMA, mas recalculando esse comprimento dos braços por meio desse algoritmo. Então, o primeiro passo, novamente, é identificar os mais próximos, humano e chimpanzé, né? E aí eu tenho a distância entre humano e chimpanzé de 0,095. A questão agora é que eu posso, então, estabelecer esse sistema de 3 pontos. Humano e chimpanzé, que eu quero agora, né? Na abordagem anterior eu falei que apenas dividiria isso por 2. Imaginaria que eles estariam igualmente distantes desse ponto que representa essa unidade hipotética. Agora não. Agora eu vou estimar por esse algoritmo de Fitch e Magloire. Eu tenho então essas informações de humano e chimpanzé e o terceiro ponto que representa o resto. O resto é aquilo que não foi agrupado, ou seja, o gorila, o orangotango e o gibão. Eu tenho as 3 informações. A distância de humano e chimpanzé, eu sei, é só vincar na minha matriz 0,095. A distância de humano com o resto, com os demais, não agrupado, eu vou aplicar a regra do PGMA, é semelhante ao PGMA, é a média aritmética. Então, eu vou ter a distância do humano em relação a gorila, 0,113, do humano em relação ao orangotango, 0,183, está aqui, e por fim, em relação ao gibão, 0,212 dividido por 3. Então veja que eu tenho essa distância, humano, chimpanzé, humano e o resto, os demais, e chimpanzé, os demais. 3 equações, 3 incógnitas. Vou aplicar esse conjunto de solução. Então, esse valor de x, né? Esse de x que representa esse ponto até humano, vai envolver como se aqui representasse o ponto A, esse aqui o ponto B e esse aqui o ponto C. Então eu vou usar essa simbologia e calcular o valor de x, o valor de y e o valor de z. Então veja que aqui o valor de x de humano até esse ponto deu 0,042. E o de chimpanzé até esse ponto deu 0,054. A soma deles, 0,042, 0,054, dá o 0,095, 0,96 por arredondamento. Mas aqui ela deixou de ter aquele princípio de ser igual. Pelas informações, eu devo dizer que esse humano está mais próximo desse ancestral hipotético do que o chimpanzé. Tem aqui um ancestral hipotético para análise desse DNA mitocondrial, mas então existe aí uma distância diferente. Pois bem, eu continuo o método. Recalculo aqui a matriz que era 5 por 5, passa a ser matriz 4 por 4, com o médio de agrupamento, com a mesma regra, por exemplo, do PGMA, né? Então a matriz aqui, passa de essa matriz aqui, desculpa, 5 por 5, ela vai passar por essa para 4 por 4, que eu tenho que estabelecer a distância agora de grupo em relação ao indivíduo. Então, nós já sabemos que nós podemos usar o princípio da média aritmética, que é o próprio do PGMA. E vou identificar aqui os mais próximos dentro do método, o método não se altera, de novo, é humano, chimpanzé com gorila. Então agora eu vou estabelecer o meu sistema de 3 pontos. Tem o A, que representa um grupo, humano e chimpanzé. O B, que é outra unidade, que é o gorila. E o resto, que representa o que não foi agrupado, orangotango e gibão. Tem que gerar as 3 informações, a distância de A até C, ou seja, de humano, chimpanzé até R.
eu posso calcular, né, por meio aí, a distância de um grupo com 2 elementos em relação ao resto que também tem 2 elementos. Uma média aritmética dividida por 4, soma de 4 elementos dividido por 4. Preciso da distância do gorila até o resto, do ponto B. Temos esse valor aqui, essa média aritmética também. E, por fim, eu preciso dessa distância de humano chimpanzé com gorila, que já existia lá na tabela, que é o 0,1155. Com isso, eu estimo x, y, z. E vou transferir essa informação, vou acrescentar uma ramificação do gorila, que eu sei agora que representa o gorila em relação ao humano chimpanzé, vai ter esse valor y, que eu acabo de estimar, 0,1155. Bom, eu tenho esse ponto aqui até o resto, que é o valor de z, que está representado aqui por 0,15. Nós temos essa distância daqui até aqui, né? Esse aqui representa o y, 0,0, né? E daqui até aqui representa o valor de z, né? O valor de z. Existe mais esse segmento aqui que nós precisamos agora conhecer, né? E eu sei o valor de z, de y, e o valor daqui até aqui, que representa x, 0,0554. 0,0554. Resta, então, saber quanto é que vale o valor de C. Esse valor de C é simples, porque esse 0,054 corresponde ao valor de C mais o valor da média de A com B dividido por 2. Como eu conheço A, conheço B, conheço o total, o valor de C é facilmente estabelecido por diferença. Então veja que esse valor daqui até aqui tem que valer X. Então existe aqui algumas informações, basta eu fazer as operações, que esse valor de C aqui vai ser estabelecido como sendo 0,008. São operações algébricas que permitem estimar todos os comprimentos. Então, veja que o algoritmo de Fitch-Magaloash me deu o valor de Z, o valor de Y e o valor de X. Mas mesmo assim, eu ainda preciso obter uma informação adicional, que é o valor de C. O próximo passo continua. Agora a matriz, ela passa para ser a matriz 3x3. Identifico o menor valor, é aquele que envolve o grupo humano, chimpanzé e gorila em relação ao orangotango, e tem esse sistema. Novamente eu preciso da distância desse grupo em relação ao resto, mas o resto agora é apenas o gibão. O orangotango e o resto, que é o gibão, tem essas informações. De novo, eu obtenho x, y, z. Então veja que eu tenho aqui o valor de z, o valor de y, prontamente, e tenho aqui o valor de x, que é essa distância daqui até aqui. Mas falta, então, estimar esse valor desse comprimento que vai daqui até aqui, que corresponde a x, 0,0966. É só eu fazer a leitura. O que seria x? Esse é mais a média desses valores, nós vamos representar aqui, né? Então, a distância daqui até esse grupo, né? Que vamos representar daqui até aqui, esse grupo em relação a esse resto aqui. Então, essa distância que vai desse ponto até esse ponto aqui. Ela vale, aqui poderia ser em relação a esse ponto aqui, ela vale Z, mais o E, que eu preciso conhecer, mais uma média desse valor de C, mais A mais B sobre 2,
Então, isso aqui representa A mais B sobre 2, representa essa medida. Mais C daqui até aqui. Então, eu tenho essa medida, mais essa medida D dividida por 2. Então, esse é o sistema de equação que a gente gera pela leitura dessa árvore. Então, veja que a distância desse ponto até esse ponto vale Z daqui até aqui, mais E, mais uma média aritmética. Mas esse ponto aqui é outra média, daqui até aqui é a média de A até B, está representada. Mais C, então primeiro eu tiro essa média, mais C, eu tenho esse comprimento daqui até esse grupo. Mas eu preciso de acrescentar D, uma média, para representar então daqui até aqui. Então veja que basta eu ter a noção de uma leitura da árvore filogenética para gerar essa equação. Essa distância é conhecida, todos os valores são conhecidos, exceto o valor de E. Então eu tenho o valor de E estimado 0,03835. E o último passo é ter então a distância, incorporar essa informação de distância dentro dessa árvore, que eu posso representar dessa forma, ou posso imaginar que ele estaria aqui, e aí então eu teria que estimar esse ponto aqui, né? No ponto, sei lá, θ, e esse ponto alfa pode ser também estimado como sendo 0,93 dentro do algoritmo de Fichte e Margalotti. Então é muito, veja que essa topologia é a mesma topologia, o PGMA, só que a escala, o comprimento do braço está sendo recalculado utilizando esse algoritmo. E a gente imagina que, feito dessa forma, pode traduzir melhor as relações evolutivas, inferindo não só sobre as unidades que eu estou mensurando, mas também permitindo inferir sobre essas unidades hipotéticas representadas aqui nesses nós internos, né, que deve existir nessas topologias. Então, apresentamos essas duas abordagens. A terceira abordagem já é uma abordagem diferente, análise conjunta de vizinho. Às vezes traduzido por vizinho mais próximo, mas análise conjunta de vizinho seria mais apropriado. É considerado uma versão simplificada do método da evolução mínima. Na evolução mínima, ele diz que as diferenças elas ocorrem com o mínimo de mudança, de passo. Então, ela não requer o exame de todas as topologias possíveis, porém, a cada estágio de agrupamento das unidades taxonômicas operacionais, o princípio da evolução mínima ele é utilizado. Então, o princípio básico é que você avalia todas as topologias. A gente começa ilustrando uma topologia nula. Então, vamos pensar que você tem 6 unidades que esteja avaliando, e todas 6 descende de um ancestral comum X. Bom, então veja que só tem os ramos externos, não tem nenhum ramo interno. Então, essa topologia tem uma soma de braços. A soma de braços é L1x, mais L2x, mais L3x, mais L4x, L5x, L6x. Essa é a soma de braços de uma árvore estrela ou árvore nula. Nós precisamos aprender a calcular essas somas de braços. E ela que vai definir, quanto menor essa soma de braços, mais adequada deve ser a topologia para revelar a história evolutiva daquelas unidades que estão sendo analisadas. Então esse que vai ser o princípio dessa análise conjunta dos vizinhos. Bom, então nós podemos tirar algumas conclusões. Se eu fizesse uma leitura dessa topologia em termos de distâncias, a distância 1,2 é L1 até x mais L2 até x.
Distância de 1 até 3 é L1x mais L3x. Então, se eu quisesse somar todos os elementos da matriz de distância, a gente vai ver que o L1x está repetido aqui m menos 1 vezes. M é o número de unidades operacionais que a gente está trabalhando, o número de espécies de genótipos que a gente está estudando. Então, L1x com 2, com 3, com 4, m menos 1 L1x, m menos 1 L2x, então nós temos esse somatório. Então, a soma, certo, desses comprimentos de braço, L1x, é o total do elemento das matrizes da distância dividido por m menos 1. Então, essa da árvore estrela, nós já sabemos calcular a soma de braço. Então, não preciso nem ver a árvore. Basta você me entregar a matriz de distância. Eu vou somar todos os elementos, né? Na diagonal não existe, é zero. Eu vou somar todos os elementos acima ou abaixo da diagonal, que é simétrica, mas só os elementos ou acima ou abaixo, e dividir por m menos 1. Então, tem essa informação. Mas existem outras topologias que podem me dar uma soma de braços diferente, menor, e eu devo escolher aquela que for a menor possível. Bom, quais são outras topologias? Bom, existe topologia, por exemplo, que o 1 e 2 são os vizinhos mais próximos que distancia do demais vizinho. Então, como é que eu posso calcular a soma de braço dessa topologia? Veja, eu tenho uma série de informações. Eu vou chamar essa soma de braço de S12. Eu vou dizer que é L1 até x mais L2x, está aqui, mais LXY, representado por esse segmento, mais essa distância, que representa a distância dos demais, M de 3, que eu já usei o 1 e o 2, do 3 em relação a Y, do 4 em relação a Y, do 5 em relação a Y, do 6 em relação a Y. Então, essa aqui seria a soma de braços dessa topologia. Bom, eu preciso ter informações. L1x mais L2x eu conheço. Basta eu ir lá na matriz e obtenho o D12. A distância dessa unidade em relação a essa unidade. Eu não conheço ainda este valor e nem este valor. São dois valores desconhecidos que eu preciso estabelecer. Como é que eu vou obter esses valores? Bom, então, vamos gerar aqui, são duas incógnitas, eu vou gerar duas informações interessantes. Eu vou gerar uma informação que eu vou chamar de R1. O R1 e o R2. O R1 eu vou chamar de a soma da distância de todo mundo em relação ao indivíduo 1. E o R2, a soma de todas as distâncias em relação a 2. Isso é fácil de ser calculado. Vou lá na matriz, né? Aquela primeira linha da matriz é a soma da distância envolvendo o indivíduo 1. A segunda linha, ou segunda coluna, me dá o R2. Terceira coluna, ou terceira linha, me dá o R3. Então, isso aqui é fácil de ser obtido. A questão é interpretar o que significa isso. Bom, a gente pode ver que existe aqui uma relação interessante. Se eu tomar o D13, pegar daqui até aqui, eu vou ver que vale L1x mais LXY mais LY3. Está resolvido. Se eu pegar o 1 até 2, 1 até 4, é o L1x de novo, LXY de novo, e acrescenta esse LY4. E assim vai. De 1 até 5 e de 1 até 6. Então veja que eu tenho aqui a distância D13, D4, D15. Se eu tivesse
o D12 aqui, somasse aqui o D12, eu sairia com R1. O R1 é D12, D13, D14, D15, D16. Mas esse total aqui, essa soma de todos esses elementos, é o R1 menos o D12. Não está aqui o D12. Se eu incluir o D12, fecha no R1. E essa soma vale M menos 2, L1x vai aparecer M menos 2 vezes, que não aparece com um 2, e eu excluí 2, que seria um 2, e M menos 1, M menos 2 vezes, que aparece L1x, Lxy aparece M menos 2, e eu tenho essa medida aqui. L de até, tá certo? E essa medida é essa incógnita, tá certo? Eu preciso dessa e desse valor. Então, veja, o que eu fiz aqui? Eu gerei uma informação fácil de ser obtida pela matriz de distância, e que essa informação, ela é função dessa incógnita, que eu quero, e é função dessa incógnita. Então, eu consigo gerar uma equação que é função das duas incógnitas que eu preciso conhecer. Ficou faltando essa. Agora eu vou te dar uma outra informação, não o R1. Eu vou te dar a informação do R2, que é a distância do 2 em relação ao 3, do 2 em relação ao 4, do 2 em relação ao 5, do 2 em relação ao 6. Vou calcular essa distância e gerar uma nova informação. Essa nova informação, ela é função dessa incógnita que eu estou atrás dela para conhecer e desta. Então veja, eu tenho duas equações e duas incógnitas. Mas você poderia falar, não, mas ainda sobra isso e isso. Mas L2x e L1x, eu já tenho uma outra equação, que é D12. Então, se eu somar essas duas equações, vai ter M menos 2 em evidência, L1x mais L2x, eu já conheço aqui. Então, L1x mais L2x não é uma preocupação. Então, vocês vão concordar, depois com calma vocês vão fazer, que existe aqui duas informações e que me permite estimar as duas incógnitas. Quais seriam essas duas incógnitas? O Lxy e esse somatório. Então, essas duas informações eu consigo obter tendo esses totais de distância. Se eu tenho essas duas informações, eu tenho o que eu gostaria de ter, que é a soma de braços dessa suposta topologia. Então, veja que eu posso perfeitamente imaginar várias topologias e ter informação da soma de braço que estaria associada. Então, para essa topologia estrela, eu tenho essa soma de braço. Para essa topologia, também eu posso obter, olhando a minha matriz de distância, eu tenho o total, eu tenho R1, eu tenho R2, tenho a distância R12. Então, essa seria aqui as regras para eu poder utilizar. Como não se sabe a priori quais pares de táxons são vizinhos de fato, o procedimento descrito anteriormente é adotado para todas as combinações de pares de táxon, definidos como vizinho, par IJ, que produz o menor valor S12. Então, vamos imaginar que eu tenha 6 unidades. Essa aqui é a minha matriz, 6 por 6, e eu já posso até complementar essa tabela, calculando aqui o R1, R2, R3, R4, R5, R6, e o total. Então, esse aqui é o valor T, e esse aqui é o valor de R. O que é R1? É 9 mais 12, 21, mais 15, 36, mais 20, 56, mais 16, 72. Fechou aqui em 72. Então, eu tenho esses RIs. A soma dos RIs, e aqui, se eu somar e dividir por 2, dá também esse total, porque eu estaria... esse total aqui é apenas a parte superior da diagonal. Então, a soma, se eu aprendi a calcular a soma de braço da estrela, que é o total sobre M-1, 31,4.
mas eu não quero da estrela. Eu quero pensar que existe a possibilidade de um 2 ser os vizinhos mais próximos e que distanciam dos demais. Eu vou pensar que existe a possibilidade de ser um 3, de ser um 4, de ser até 5, 6. Então veja que eu tenho várias possibilidades e eu posso calcular a soma dessas topologias, que não são topologia estrela, são topologia em que esses vizinhos se destacam. Ora, pode ser um 2, pode ser um 3, pode ser qualquer. Então veja, eu tenho essa matriz S, que é uma matriz auxiliar, que é a matriz soma de braços, se eu afastar um 2, se eu afastar um 3, se eu afastar um 4, tem todas as possibilidades aqui de decisão. Eu avalio nessa matriz qual que é a menor quantidade. A menor quantidade é 29,5, então o mais apropriado é pensar na topologia em que um 2 está afastado e eu preciso apenas ter o valor de xy, que eu já sei também calcular. Bom, aí, uma vez já estabelecido, eu vou para um próximo passo. Já sei que um 2, ele do centro x, que estava aqui desse centro, esse 1, 2, ele se separou. Pois bem, então agora eu preciso, eu que tinha uma matriz com 6 informações, eu vou passar agora a matriz para 5 informações. E aqui agora, a regra nessa análise conjunta de vizinhos é que a distância de um indivíduo em relação ao grupo é dado por essa expressão, DIK mais DJK menos DIJ sobre 2. Tá certo? Isso aqui, inclusive, faz lembrar lá o algoritmo do Fitch e Margalloch. Então eu posso passar, e agora que tem um grupo, um 2 em relação aos demais, confecciono essa matriz. Além de confeccionar essa matriz, eu tenho as informações dos R1, os R2, que é a soma envolvendo cada uma dessas unidades. Pode ser aí uma espécie ou pode ser um grupo de espécie. E novamente eu investigo. Eu tenho que agora ter essa matriz auxiliar de S. Se eu afastar as unidades, o grupo 1 com 3, o A com 4 até o 5 com 6. Tenho de novo uma matriz S auxiliar. Essa matriz S auxiliar diz que o 5 e o 6, vamos ver aqui, o 5 com 6 é a possibilidade que conduz a menor soma de braços entre todas as possibilidades. Então aqui existia o centro da matriz estrela, naquele primeiro passo eu afastei 1 com 2, agora nesse segundo passo eu estou afastando o 5 com 6. Então está afastado, a minha árvore está se desenvolvendo, crescendo, porque eu encontro aqui o menor valor. Bom, o passo 3 é agora ter uma matriz que era de 5 para 5, transformada de 4 para 4. Novamente eu tenho que calcular essas informações do 5 com 6 em relação ao A, ao 3, ao 4, né? Então agora eu coloco aqui o grupo A e o grupo B, representando aqui o A 1 com 2, e aqui, então isso aqui passou a se chamar na minha matriz de A, e esse conjunto aqui passou na minha matriz se chamar de B. E essa matriz passou a ter dimensão 4 por 4. De novo, a gente vai avaliar e chega à conclusão que o mais próximo, né, menor soma de braço, é o afastamento agora de um ponto de origem do 3 e o grupo A. Então, aqui estava o 3 e o 4, quem vai se deslocar vai gerar um braço, mas a soma de braços vai ser menor, vai ser o 3 e vai ficar aqui o 4. Então, veja que nós temos aqui a topologia estabelecida. No passo 4, eu recalculo todas essas distâncias e vou verificar aqui que a soma de braços tanto faz. Aqui os afastamentos vai ser exatamente o mesmo.
pode ser o C, aqui nós estaríamos representado aqui o A, aqui está representado o B, e agora nós tínhamos o C, que representava agora essa união, né, esse afastamento do A em relação ao 3. Aí tanto faz, né, o C se afastar, o 4 se afastar, o ponto mesmo, nós temos aí o resultado final dessa análise conjunta dessa vizinhança. Posteriormente, você pode usar não só as informações, mas o próprio algoritmo do Fitch-Mangaluache e gerar aqui a melhor topologia com os comprimentos de braço novamente estimados. Aqui existem resultados comparativos. Muitas vezes você tem um resultado com o PGMA e você usa outra técnica, você pode ter um resultado não tão diferente, mas não necessariamente igual em relação à análise conjunta de vizinhos. São possibilidades de análise. Pois bem, então nós já vimos 3 abordagens. A primeira abordagem é o PGMA, a segunda abordagem é o próprio PGMA, mas que você faz uma crítica ao comprimento do braço e você então aplica o algoritmo de Fitch-Mangaluache para recalcular aqueles comprimentos. E a terceira estratégia é a estratégia do análise conjunta dos vizinhos, onde você vai removendo, distanciando vizinhos, mas garantindo que a soma de braço seja o menor possível. Bom, agora nós temos o método dos quadrados mínimos. No método quadrado mínimo, já é um processo um pouco mais laborioso, mais demorado, porque ele não tem uma solução única. Você teria que investigar todas as topologias possíveis. Então veja que o desenho da topologia nós já podemos saber quantas e quais, dependendo do número de unidades que você tem. Nós já vimos aqui que com cerca de 10 unidades, às vezes você tem milhões de topologias. Então você tem que investigar essas milhões. Bom, qual que seria a melhor topologia entre esses milhões de possibilidades? É aquela que, por exemplo, minimiza a soma de quadrado de resíduo. O que seria essa soma de quadrado de resíduo? Então você vai pegar topologia por topologia, né? E dentro da topologia você pode ter as distâncias observadas. Uma topologia permite que você faça uma leitura dela e gera uma distância observada. E você tem uma distância estimada, que nós podemos aqui estimar e calcular essa soma de quadrado da distância observada entre esses táxons e a distância predita ou distância patrística entre os táxons I e J. Nós já, isso faz lembrar estratégias que nós já discutimos aqui em estudo de diversidade, que são estratégias de correlação cofenética. Por exemplo, onde você tem as distâncias originais e a distância gráfica. E você calcula a correlação cofenética entre essas duas medidas de distância. Aqui, ao invés de calcular a distância cofenética, você vai calcular a soma de quadrado, o estresse, digamos assim. A soma do quadrado desse desvio entre o observado e o que está sendo proporcionado pela leitura da topologia. Essa distância aqui tem o nome de distância patrística e você pode até ter um coeficiente de ponderação específico para cada distância. Às vezes é igual a 1, né, proposta desses autores, Cavalli, Schwartz e Edwards, ou o Fitch-Mangaluache propõe aqui um método de obtenção desses valores ponderados. Né? Mas o certo, muitas vezes você não vai ponderar, esquece o valor, assume como sendo igual a 1. Bom, a questão é como obter esses valores de distâncias preditas.
Então veja, eu tenho lá as minhas unidades que estão sendo avaliadas. E conheço aqui as várias topologias. Essa aqui é uma topologia. Depois eu vou fazer isso para outra. Né? Eu vou fazer isso aqui para as centenas, milhares, milhões de topologias. Cada topologia, é lógico que eu tenho aqui as distâncias. Uma vez que eu tenho a topologia 1, eu vou fazer a leitura. Então, para o número de árvores com raízes, temos o número de ramos, eu preciso estimar, né, que representa aqui as distâncias, os ramos internos, os ramos externos e o número de nós, né, eu preciso estimar esses valores. Esses valores, temos valores observados, que está na minha matriz, e temos aqui a matriz de incidência, e esses coeficientes aqui que me dá o valor do comprimento de cada braço. Então vamos ver isso aqui. Vamos imaginar que eu tenha essa topologia. Vou investigar se essa topologia é boa ou é ruim. Né? Depois eu investigo outra e outras. Bom, investigando, eu tenho aqui que verificar a distância entre humano e chimpanzé. Eu tenho o valor original lá na matriz, 0,095. A leitura me diz que esse valor aqui vale, se eu imagino, essa matriz de incidência, isso aqui seria a linha da matriz de incidência A, e o vetor beta, né? O vetor beta são os parâmetros que eu quero estimar, tá certo? Então, beta, ele está representado por essas informações que eu desejo estimar. O A, o B, o C, até o G. Né? Então, são esses valores aqui. Então, veja que essa distância, aqui está a distância, né, observada, e a distância esperada, predita, eu vou imaginar que é A versus beta. A incidência do A igual a 1, B igual a 1, que multiplica o beta, vai dar A mais B, é o preditor dessa distância 1, 2. Da distância do humano, tá certo? Humano até gorila, então o preditor vai ser A, C e D. Então, 1 que multiplica A, 0 que multiplica B, 1 que multiplica C, 1 que multiplica D. Então, esse é o valor predito, né? Então, a distância predita, ainda não conhecida, para essa distância. Do humano até o orangotango. Então, nós vamos vir daqui até aqui. Então, do humano até o orangotango, tem incidência para A, para C, para A, para C, depois para E e depois para F. Então veja que eu vou ter o meu sistema. O meu sistema é D. Meu sistema é D igual mais o erro. É como se fosse, na estatística, a gente está acostumado a falar que Y é igual a x beta mais erro. Né? Então, essa aqui é uma equação bem utilizada na estatística. Y são os valores observados, nós estamos chamando de D. Beta são os parâmetros que eu gostaria de estimar. A, que se representa o comprimento de braço. E A é a matriz de incidência. Como é que eu descubro essa matriz A? É pela leitura daquela particular topologia. Essa leitura me dá aqui a incidência de A. Então, dentro desse sistema, o que eu preciso conhecer? Beta. Beta, no sistema de equações normais, que minimiza o erro, é a linha A menos 1, a linha D. É o nosso x a menos 1, né? Vezes x y. Então, eu tenho o valor de B. Uma vez o valor de B que multiplica A, eu tenho aqui as distâncias, repetindo a observada, e agora eu tenho as distâncias estimadas. E posso calcular essa soma de quadrado do resíduo. E esse valor menos esse ao quadrado, esse valor menos esse ao quadrado, e tem esse valor aqui para a topologia 1.
vou fazer isso para a topologia 2, que eu já o computador, né, reconhece quantas e quais e o formato dessas topologias. É apenas um algoritmo de, de representação gráfica das possíveis histórias que eu posso contar envolvendo essas 5 unidades. Então, para cada forma de história, para cada história que eu poderia contar, eu vou associar um valor RS. E aí, então, eu tenho um método, que nós estamos, metros quadrados mínimo. Eu vou escolher entre aquelas várias topologias, aquela que me proporcionou a menor soma de quadrados. Então, posteriormente, a estimação dos comprimentos dos ramos por quadrados mínimos pode não ser simples, requerendo grande quantidade de tempo computacional quando os números de sequência a serem analisados se tornam elevados. Tá certo? Que tem que fazer isso um número relativamente grande. Os comprimentos dos ramos para as diversas árvores pode ser estimado usando o algoritmo de Fichte e Margaluash. Você então pode, mas aqui ou você pode admitir que ali você já tem um valor de A, B, C, D, ou você posteriormente estima. Assume-se que a melhor topologia é aquela cuja estimativa de comprimento de ramos são mais próximas do observado, proporcionando o RS mínimo. Entretanto, muitas topologias poderão conduzir ao mesmo valor de RS. Você pode ter milhões de possibilidades e você pode ter nessas milhões várias soluções, né, com o mesmo valor, por exemplo, de RS. E uma dessas soluções é a solução que melhor expressa a história evolutiva daqueles indivíduos. Por fim, nós precisamos comentar sobre uma última abordagem, que é o método da evolução mínima, que é a consequência do método anterior que nós já comentamos. Nós falamos que temos que investigar todas as possíveis topologias, nesse caso também. A única diferença é que no método anterior, o critério de escolha da melhor árvore é a menor soma de quadrado resíduo. E no método da evolução mínima, é a mesma estratégia, investigar todas as topologias e escolher o critério agora é aquela de menor soma de braços. Né? Então nós estimamos A, B, C, D, E, os parâmetros. Se eu somar todos os braços, né, eu vou ter então a árvore que proporcionar a menor soma de braços, que deve ser escolhida e representa aí uma explicação que a gente chama de evolução mínima, ou seja, cada passo evolutivo no menor, envolvendo o menor número de mutação possível. Então, o algoritmo de evolução mínima procura a árvore com a menor soma total dos comprimentos dos braços ou dos ramos. Pressupõe o exame de todas as topologias possíveis, resultando em consumo substancial de tempo computacional quando o número de OTUs é grande. Né? Uma árvore da análise de conjunto de vizinho pode ser utilizada como a árvore inicial de busca pela árvore de evolução mínima. Quando for grande, ao invés de você investigar todas as possíveis, você pode partir de uma e proporcionar pequenas mudanças nessa que você considera. E essa uma que você pode partir inicial pode ser a própria árvore da análise conjunta dos vizinhos. Tá certo? Então isso te evitaria um tempo computacional maior, porque você não vai fazer busca exaustiva, vai ser busca de pequenas modificações dentro de uma árvore inicial, referencial, que é essa obtida pela análise conjunta dos vizinhos. Então o processo é você estimar para o número total de árvores, você tem que pensar que o número de braços já é conhecido, e você então teria a soma de braços para uma determinada topologia entre várias possíveis. Você estima esse vetor beta, como nós falamos anteriormente, e você apenas soma esses valores em função da topologia que você está obtendo. Você pode somar aqui todos os braços e ter um valor apropriado. Então, basicamente, era isso que a gente gostaria de apresentar. Né? Tem alguns conjuntos de dados que, às vezes, você testa
diferentes estratégias e acaba tendo resultados às vezes mais concordantes, por exemplo, evolução mínima e análise conjunta dos vizinhos, esses dois grupos, um pouco mais diferente o PGMA, mas são formas de se contar histórias evolutivas a partir de uma informação molecular. Pois bem, era isso que a gente gostaria de apresentar. Em uma conversa futura, a gente vai fazer uma aplicação prática utilizando aí o programa Mega. Por hora é só. Muito obrigado.